Feliz sábado, irmãos. Como vocês estão? Cansados? Eu estou bem cansada. Essa semana foi intensa para nós. Ainda bem que nós temos o sábado, né? Que Deus nos deu o sábado para descansar. Ninguém melhor do que o nosso Criador para saber quanto nós precisaríamos deste dia de descanso. E por falar em descanso, o título da mensagem de hoje é Entrando no Descanso. Quem não busca paz e descanso? Acredito que nunca houve uma geração tão estressada e ansiosa como a nossa, né? Mas há esperança. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 7. Versos 7 a 11. Acompanhem comigo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O livro de Hebreus é uma carta enviada por Paulo aos cristãos judeus. Esses versos que nós acabamos de ler é um resumo bem pequenininho da história dos hebreus. Como nós sabemos, Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Qual que era a promessa? Que ele levaria os seus descendentes de volta para onde? Para Canaã. Porém, os hebreus eram escravos, né, crianças? Onde que os hebreus eram escravos? No Egito. E lá no Egito eles tinham aprendido muitos costumes, muitos hábitos errados. Então, antes de entrarem na Terra Prometida, onde eles finalmente poderiam descansar da escravidão, eles precisariam desaprender tudo que eles tinham aprendido de errado lá no Egito. O deserto seria o lugar onde Deus os reeducaria, libertaria de seus costumes mundanos e os redimiria completamente da escravidão. E os hebreus aceitaram o plano de redenção de Deus? Não, eles não aceitaram. Eles foram rebeldes, duros de coração. Eles queriam entrar no descanso de Canaã, mas eles não quiseram se submeter ao plano educacional de Deus. Por isso, a geração liderada por Moisés, com exceção de Josué e Caleb, que foram fiéis, né, pereceu no deserto e não entrou no descanso prometido. Nós acabamos de ler o Patriarcas dos Profetas lá em casa, e é uma história muito triste. Mas veio a geração seguinte, liderada por quem, crianças? Depois de Moisés, quem que liderou o povo de Israel? Josué, muito bem. A princípio, essa outra geração foi submissa a Deus. E, por isso, eles entraram na terra de Canaã. Lembram o que aconteceu? Como que eles entraram? Eles derrubaram os muros de Jericó. Deus, né, derrubou, na verdade, né? Mas, depois de entrar em Canaã, o que aconteceu? Essa geração se desviou do plano de Deus. E por causa da incredulidade deles, da falta de fé deles, eles não foram capazes de desfrutar completamente do descanso prometido, conforme está relatado nos versos 7 e 8 do capítulo 4. Vai um pouquinho mais para frente aí em Hebreus. Hebreus 4, versos 7 e 8. Não vou ler os 7 e 8, mas a promessa continua hoje, olha só. Hebreus 4, 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Amém? Que repouso é esse? O repouso sabático? Vamos ver. Hebreus 4, 10, verso seguinte. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, aqui, Paulo está comparando esse repouso que Deus queria dar para o povo, que ainda resta para o povo de Deus hoje, com o descanso de Deus no sábado, após criar as obras dele. Certo? Deu para entender aqui? Agora o verso 11.
Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Olha que interessante. Aqui está dizendo que nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso. E aqui diz também que esse descanso é uma prevenção para que nós não caiamos no quê? Na desobediência dos hebreus. Continuando, versos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Mas o verso 12 tem a ver com os versos anteriores? Não parece que ele está meio solto? Parece, mas não está. O verso 12 começa com uma palavrinha que a gente chama de conjunção explicativa. Então, se tem essa palavrinha aí no início do verso 12, por quê? É porque é uma explicação dos versos anteriores. Então, ela está conectada. Mas qual que é a ligação entre o verso 12 e os outros versos? Bom, o verso 12 explica como nós podemos evitar cair na desobediência que os hebreus cometeram e como nós podemos descansar das nossas próprias obras de pecado. E como? Como que Deus criou as suas obras no princípio? No verso 2, fala da palavra de Deus. Como que Deus criou as obras no princípio? E disse Deus, né? Pela palavra. E como que Deus recria sua obra-prima, que somos nós? Pela palavra, do mesmo jeito. A palavra de Deus, conforme nós lemos, é viva. É viva porque ela dá vida. E ela é eficaz. Ela é eficaz porque ela não volta vazia. A palavra de Deus faz acontecer exatamente o que Ele deseja. A palavra de Deus cumpre o propósito para o qual ela foi dita. E qual é o propósito da palavra de Deus? Não é nos levar ao arrependimento? Por isso, ela é comparada com uma espada, porque ela vai lá no fundo do nosso coração e nos mostra exatamente quem nós somos. Talvez os outros não vejam, mas Deus vê. E a palavra de Deus mostra, revela. Mas, graças a Deus que não para por aí. Senão nós estaríamos perdidos, né? Mais do que nos mostrar nossos próprios pecados, olha só o que a palavra de Deus nos oferece. A partir do 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Glória a Deus. A porta da graça ainda não se fechou, ainda existe graça. Este é o descanso que ainda resta para o povo de Deus, que ainda resta para nós. O descanso das obras de pecado, o descanso da graça, o descanso em Cristo, o descanso que resulta da entrega total a Cristo, nosso amável e fiel sumo sacerdote. Mas como nós podemos entrar nesse descanso? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de estudar com os irmãos sobre o descanso sabático. Vocês falaram aqui do descanso sabático. E tem a ver, de certa forma. Como nós vimos no verso 10 de Hebreus 4, o descanso espiritual é comparado ao descanso sabático. O descanso que Deus quer nos dar hoje é comparado ao descanso sabático. Então, é importante a gente entender melhor também sobre o descanso do sábado. E o descanso do sábado é um tipo, uma amostra do descanso celestial. Cada dia da semana é como se fosse um dia no deserto, nos preparando para entrar em Canaã a cada sábado. Sábado é a nossa Canaã. Já pensaram dessa forma, no sábado? Olha que lindo esse texto. A vida na terra é o princípio da vida no céu.
Parafraseando, nós poderíamos dizer que o descanso na terra é o princípio do descanso no céu. Então, vamos aprender a descansar na terra? Bom, como os irmãos devem saber, este ano a Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial tem enfatizado o tema identidade adventista. E o sábado, como o nosso próprio nome diz, né, Adventistas do sétimo dia, faz parte da nossa identidade. Por isso, o Departamento de Mordomia me pediu para falar hoje especificamente sobre a observância do sábado. Veja esse texto inspirado. Há necessidade de uma reforma do sábado entre nós, que professamos observar o santo dia de descanso de Deus. Livro Evangelismo, página 245. Reforma do sábado? Pois é. A irmã ali falou sobre a reforma de saúde, né? Tem muitas reformas que a gente precisa fazer, porque nós estamos no deserto, como povo de Israel, e a gente aprendeu muita coisa errada. E Deus está tentando nos reformar, né, irmã? É um processo, todos nós estamos juntos nesse processo. E a reforma do sábado faz parte desse processo de restauração. E o Espírito de Profecia nos diz que há algumas reformas que nós precisamos fazer na nossa forma de guardar o sábado. Vamos ver algumas? Preparo para o sábado. Durante toda a semana, devemos ter o sábado em mente e fazer a preparação para guardá-lo conforme o mandamento. Livro Eventos Finais. Então, quando que nós devemos fazer os preparativos para o sábado? Não é na sexta-feira? Durante domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Durante toda a semana. É claro que sexta-feira é o principal dia de preparação, né? Como nos mostra a história do maná. Que dia, crianças, que eles tinham que colher em dobro o maná? Na sexta-feira. Então, sexta-feira é o dia especial de preparação. Olha só. Na sexta-feira, a preparação para o sábado deve ser concluída. Então, ela já tem que ter começado. Garantam que todas as roupas estejam prontas e que toda a comida esteja preparada. Engraxem os sapatos e tomem o banho. É possível fazer isso. Se fizerem disso uma regra, vocês conseguirão. O sábado não deve ser usado para consertar roupas, preparar alimentos, buscar prazeres ou para qualquer outro trabalho secular. Antes do pôr do sol, todo trabalho secular deve ser posto de lado e todos os papéis seculares devem ser retirados da vista. Pais, expliquem esse trabalho e o propósito disso aos seus filhos e deixem que eles participem da preparação para guardar o sábado de acordo com o mandamento. Livro Orientação da Criança. Eu gosto muito de ler os textos do Espírito de Profecia, sabe por quê? Porque nós somos cegos, nós somos da Igreja de Laodiceia. Na verdade, tudo isso aqui que a gente vai estudar no Espírito de Profecia hoje está aqui na Bíblia. Mas como nós somos cegos, a gente precisa da lupa do Espírito de Profecia. Então, por isso eu vou ler vários textos. Então, tenham paciência aí, tá bom? Acompanhem comigo. Então, sexta-feira não deve ser o início, mas sim o fim dos preparativos para o sábado. Tudo, roupa, comida, limpeza, arrumação da casa e até o banho. Sabia que até o banho deveria ser antes do sábado? Antes do pôr do sol? Olha lá, crianças, o que aquela menininha está fazendo? Escolhendo roupa? Vocês escolhem a roupa de vocês para o sábado? Que dia vocês escolhem? Na sexta ou no sábado? Não precisa responder, tá bom? Só pensa aí. Na sexta-feira, deve-se verificar a roupa das crianças. Olha lá, durante a semana, crianças, elas devem ser todas separadas por suas próprias mãos. Pelas mãos de quem? Das crianças, durante a semana. Sob a direção da mãe, viu, mãe? Não é para você escolher, é para ajudar a criança. Para que possam se vestir como no sábado? Tranquilamente, sem confusão, correria ou palavras precipitadas. Às vezes acontecem algumas coisas no sábado que poderiam ser evitadas se a gente fizesse isso aí. O que mais deve ser feito antes do pôr do sol? Esse texto está no livro Orientação da Criança. Antes do pôr do sol, reúnam-se os membros da família para ler a palavra de Deus. O que mais? Cantar e orar. Quando que tem que se reunir?
antes do pôr do sol. A necessidade de reforma. Olha aqui de novo, Deus falando com a gente que a gente precisa de uma reforma do sábado. Reforma nesse ponto, pois muitos têm sido negligentes. Precisamos nos confessar a Deus e uns aos outros. Que horas que você costuma fazer o culto de pôr do sol na sexta? Antes, pontualmente, ou depois do pôr do sol? Para você pensar. Aqui diz que deve ser antes, né? E também diz que é importante nós confessarmos pecados. Você já percebeu que oração de adventista não tem muito isso aí? A gente tem uma certa dificuldade de confessar pecado, não temos, não? Por que será? Acho que Apocalipse 3 mostra por que a gente tem dificuldade de confessar pecado, né? Mas a gente precisa. Nós precisamos fazer isso. E, de preferência, no início do sábado. Por quê? Como que nós vamos desfrutar do descanso do sábado tendo mágoas e pecados não confessados? Imagina você aqui na igreja no sábado, com o coração cheio de mágoa, chateado com o irmão, chateado com o marido, chateado com os filhos. Será que a gente vai conseguir desfrutar do descanso do sábado? Então, isso aí também é importante. Outro ponto, no qual eu acredito que muitos de nós também precisamos de uma reforma. Ninguém deve permitir-se, durante a semana, ficar tão absorvido com as coisas temporais e tão exausto por seus esforços para conseguir o ganho terreno, que no sábado não tenha força nem energia para dedicar ao serviço de Deus. Quando nos incapacitamos para adorá-lo em seu santo dia, estamos fazendo o quê? Roubando ao Senhor. E também estamos roubando a nós mesmos, pois precisamos do calor e do ânimo da comunhão, bem como da força que pode ser obtida da sabedoria e da experiência de outros cristãos. Livro Orientação da Criança. Irmãos, olha que sério isso. Entrar no sábado exaustos por causa da nossa intemperança no trabalho, no lazer, ou por qualquer outro motivo, é o quê? Roubo. Ou seja, não é só uma transgressão do quarto mandamento. É também uma transgressão de qual mandamento? O 8º. Qual que é o 8º mandamento? Não furtarás. Já pensaram nisso? Então, esses são alguns dos preparativos que nós devemos fazer antes do início do sábado. Agora, nós vamos ver alguns cuidados que nós devemos tomar no dia do sábado. Crianças, leiam para mim aí. Pensamentos e palavras. Nossa, precisamos tomar cuidado até com os pensamentos e com as palavras no sábado. Aqueles que não estão plenamente convertidos à verdade, frequentemente deixam a mente fazer o quê? Correr livremente sobre negócios mundanos, né? Coisas seculares, coisas da semana. E, embora possam descansar do trabalho físico no sábado, sua língua fala o que está em sua mente. Daí, essas conversas sobre gado, colheitas, perdas, ganhos, tudo isso é o quê? Transgressão do sábado. Se a mente, até plantio, se a mente estiver ocupada com assuntos mundanos, a língua o revelará, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Testemunhos para a Igreja, volume 2. Então, sábado é dia de falar de trabalho? Sábado é dia de falar de plantio e colheita? Sábado é dia de falar de compra e venda de sítio? Eu estou falando isso aqui porque eu sei que tem muita gente que mora em sítio, né? Inclusive eu. E, às vezes, a gente se pega falando do trabalho, né, que a gente faz lá no sítio. Então, cuidado com a pergunta. Como foi a semana? Né? Às vezes, a gente gosta de fazer essa pergunta para os irmãos, né? Uma boa intenção, né? Só que, às vezes, nessa, a gente termina falando um monte de coisa que a gente deveria deixar para trás, que não era para a gente ficar lembrando no dia do sábado, né? Mais um texto. Deus requer não somente que nos abstenhamos de trabalho físico no sábado. Então, acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria aqui, já entende, como adventistas do 7º dia, que a gente não deve trabalhar no sábado, né? Mas não é só isso. A mente também deve ser disciplinada a deter-se em temas santos. Ou seja, não basta só pensar em temas santos na escola sabatina, no culto. Às vezes, até na igreja, a gente tem dificuldade de ficar concentrado, né? Mas não basta isso. A gente precisa, aí fala que a mente precisa se deter. Como assim? Precisa ficar
pensando prolongadamente, o dia todo, sobre temas santos. Isso é natural para nós, seres humanos? Mas pode se tornar? Sim, pode sim. Porque a palavra de Deus diz, sabe o que ela diz lá em Filipenses 2:5? Leiam comigo, por favor. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa versão, que é a King James. É a versão que a Ellen White usava. Aí fala mente. Tem versões que falam o mesmo sentimento, né? Mas eu acho que isso aí é mais forte, né? Mente tem mais a ver com a razão. Sentimento, a gente pensa só nas emoções, né? Então, como que era a mente de Cristo? Era carnal ou espiritual? Espiritual. É claro que nem tudo que é secular e material é carnal no sentido de profano, né? Jesus, com certeza, falava de coisas seculares, coisas materiais, porque ele era ser humano como nós. Mas todas as conversas de Jesus sempre estavam relacionadas com algo espiritual. Vocês já perceberam? Eu acho incrível isso. Mesmo quando ele começava falando de algo secular, por exemplo, lembra a história da samaritana? Como que começou a conversa? Pedindo água. Água é uma coisa material, né? Mas onde que ele queria chegar? No espiritual. Então, ele sempre dava um jeito de direcionar essa conversa para algo espiritual. Então, pensar e falar sobre coisas espirituais é um exercício que deve ser feito não só no sábado, mas durante toda a semana. É claro que durante a semana não tem problema a gente falar de coisas seculares, né? Faz parte. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Só no sábado? Não, a semana toda. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alimentar da palavra. Só no sábado? Não, a semana toda. Então, quanto mais nós fizermos isso durante a semana, mais fácil vai ser no sábado. Quanto mais nos alimentarmos de coisas espirituais durante a semana, mais interesse e facilidade nós teremos de pensar e falar em coisas espirituais no sábado. É uma relação de causa e efeito. Nós colhemos o que plantamos. Nós falamos do que pensamos. Nós pensamos no que nós nos alimentamos, o que a gente coloca na nossa mente, o que a gente vê, né? O que a gente ouve. Ao começar o sábado, devemos pôr guarda sobre nós mesmos, sobre nossos atos e palavras, para que não roubemos a Deus, apropriando-nos para nosso próprio uso daquele tempo que pertence estritamente ao Senhor. O tempo do sábado é estritamente do Senhor, não é nosso. Deus deu 6 dias para a gente. Ele só pede um. Mas a gente tem uma dificuldade, né? A gente precisa ter cuidado com as palavras que a gente fala no sábado. Olha aqui de novo a transgressão do 8º mandamento. Vocês perceberam? Não furtarás ou não roubarás, associada à transgressão do 4º mandamento. Em outras palavras, usar o tempo santo do sábado para fazer ou falar de coisas que não são do sábado é o quê? Roubo. Forte, né? Por isso, é muito importante nós nos colocarmos em guarda. Ficarmos atentos, vigiarmos, para não cairmos nesses pecados aí. Mais um texto. Essencialmente, transgredimos o 4º mandamento quando conversamos sobre coisas mundanas ou nos envolvemos em conversas, o quê? Levianas e fúteis. Falar sobre qualquer coisa ou sobre tudo que venha à mente é falar nossas próprias palavras. Todo desvio do que é correto nos põe em servidão e condenação. Conversas levianas e fúteis. O que seria isso? Vamos ver? Leviano significa sem seriedade, sem cuidado, sem pensar. E fútil significa sem importância, sem utilidade, superficial. Então, as conversas no sábado deveriam ser o contrário disso. As conversas no sábado deveriam ser sérias, cuidadosas, ponderadas, vão pensando aí nos antônimos, importantes, úteis e profundas. Será que as nossas conversas têm sido assim no sábado? Eu faço essa pergunta, em primeiro lugar, para mim e para minha família. E aí, será que nós precisamos de uma reforma do sábado ou não?
E a gente só falou até agora de palavras e pensamentos, hein? A gente nem entrou nos atos. Vamos lá, atitudes. Quais são as atitudes apropriadas ou não apropriadas no sábado? Mas todo trabalho desnecessário deve ser evitado. Que tipo de trabalho que deve ser evitado? Desnecessário. Muitos, de maneira descuidada, deixam para o início do sábado pequenas coisas que deveriam ter sido feitas no dia de preparação. Não deve ser assim. Qualquer trabalho que seja negligenciado até o começo das horas sagradas deve permanecer sem ser feito até que o sábado passe. Então, veja, no sábado nós não devemos fazer nenhum trabalho desnecessário, nem coisas que poderiam ter sido feitas antes. Por exemplo, alguém me dá um exemplo aqui? Lavar a louça. Esse é o exemplo que eu ia citar. Mulheres. Pode ou não pode lavar a louça? A Antônia acha que não pode, Vânia. Você que ensinou para ela? Vamos ver aqui. Recomendamos a todos que não lavem a louça no sábado, se for possível evitar. Deus é desonrado por qualquer trabalho desnecessário feito em seu dia, seu santo dia. Então, na dúvida, que pergunta que a gente tem que fazer? É necessário? Não dá pra, será que não dá para a gente deixar a louça ali arrumadinha, num canto, na pia? Eu tenho a felicidade de ter 2 cubas ali na cozinha. Então, no sábado, a gente dá uma enxaguada rápida, a pessoa usou o prato ali, só dá um jato de água rápido, porque depois gruda tudo, né? Fica seco, fica difícil de tirar. Então, a gente passa um jato de água rápido e põe na outra pia do lado. Em algumas escolas missionárias, eles colocam uma bacia cheia de água, né, Aline? Já viu também? E aí o pessoal vai pondo a louça ali, fica mais fácil depois de lavar. São algumas dicas aí para a gente, para nós, donas de casa, que temos a tentação de lavar a louça no sábado, né? Só que o problema é que, às vezes, a gente não lava a louça da cesta, né? Aí vai acumulando, e aí dá um desespero, e a gente fala, é necessário, né? Hã? Ou falta... É verdade. É. Se a pessoa só tem um prato, né, para cada pessoa, tem que lavar, não tem jeito, né? Mas, se necessário, exatamente. E preparar comida no sábado? Mais um exemplo. Pode, não pode? Vamos ver o que o Espírito de Profecia nos diz? Deve-se evitar cozinhar no sábado, mas não é por isso necessário comer alimento frio. Em tempo frio, o alimento preparado no dia anterior deve ser aquecido. Então, se for só para esquentar a comida, tudo bem, porque é algo que não dava para ter sido feito antes. Se eu esquentar na sexta, quando chegar no sábado já vai estar fria, né? Então, não tem jeito. Mas, e fazer comida? Dá para evitar, não dá, Rose? Com certeza. E salada? Deixa lavado. E picar? Melhor ainda. Tomate fica difícil, né? Eu não... Cebola. Então, de repente, a gente pode escolher aquela salada que dá para fazer, né? Na sexta-feira. Deixa o tomate para todo dia na semana. Para mim, tem que ter tomate todo dia. Né? Acho que para todo brasileiro, né? Então, algumas dicas aí para a gente, né? O mais importante, irmãos, é entender o princípio. A gente tem que ter cuidado para não ficar, pode isso, pode aquilo, pode, não pode, né? A gente tem que entender o princípio. Qual que é o princípio aqui? Quem entendeu o princípio? Não ficar envolvido nas coisas seculares. Isso, irmã. Mas não ficar envolvido nas coisas seculares por quê? O princípio, não se esqueçam, é não roubar tempo santo do Senhor para fazer atividades seculares que poderíamos ter feito antes do sábado ou que poderia ser feito depois. Por que a gente não deve pegar esse tempo de Deus? Para que a gente tenha, no sábado, o máximo de tempo possível para as coisas o quê? Espirituais. Então, não adianta economizar tempo no sábado, deixando de fazer esses trabalhinhos, para sobrar mais tempo para a gente ficar tagarelando, fofocando, falando mal dos irmãos, né? Então, falar, não vamos lavar a louça, senta aqui que eu tenho uma coisa para te contar. Aí também não adianta. Então, o prazer de ter tudo pronto. É fazer igual Deus, né? No sábado, o que Deus fez? O que Deus criou no sábado? Nada. Ele olhou
Igual eu já fiz isso algumas vezes no sítio, é uma delícia passar o sábado no sítio, sábado à tarde. Faz tempo que a gente não faz isso, né, amorzinho? Tem muitos compromissos. Mas eu amo, no sábado à tarde, depois do almoço, sentar na grama, sentar lá fora e falar, ai, que delícia. E quando a gente arrumou tudo direitinho, quando a gente cortou a grama bonitinha, que o sítio está belezinha, né? Não é bom? E nessas horas eu lembro de Deus olhando e falando, nossa, que lindo, está tudo arrumadinho, tudo bonitinho, está tudo muito bom. Então, esse é o objetivo, para que a gente economize tempo, não para ficar no celular, né, para ficar à toa, mas para sobrar mais tempo para conversar sobre coisas espirituais, fazer trabalho missionário, né, irmão? Eu sei que o irmão é muito missionário. E a gente precisa também fazer isso no sábado, Jesus fazia, né? Alimentação. Não adianta fazer toda a comida na sexta-feira, mas não seguir um princípio aqui muito importante, a temperança. Olha só, não devemos preparar para o sábado uma provisão mais liberal ou uma maior variedade de alimento do que para os outros dias. Quando eu leio isso aqui, eu lembro da minha mãe. Pensa numa pessoa que gostava de cozinhar. Ela passava a sexta-feira inteira cozinhando, ela não saía da cozinha. Era um banquete, meu marido sabe. Ela cozinhava bem, mas era muita comida. Então, sábado, para mim, era isso, né, que eu aprendi isso. Muita variedade, é. A irmã gosta de muita comida, né, irmã Rose? E isso é. Muita comida é importante também para receber os irmãos em casa, né? A gente está falando aqui de muita variedade, que não deve, né? Em vez disso, o alimento deve ser mais simples e deve se comer menos. No sábado parece que a gente gosta de comer mais, tem mais tempo para comer. No dia que tem mais tempo para comer, tem que comer menos. Deus está falando, se Ele está falando é porque é importante. Comer menos para que a mente esteja clara e vigorosa para compreender as coisas espirituais. Estômago sobrecarregado significa cérebro sobrecarregado. As mais preciosas palavras podem ser ouvidas e não apreciadas, porque a mente está confusa. Olha só, como que foi o seu de jejum de manhã? Se a gente comer demais de manhã, chega aqui na hora, a gente fica com sono. E aí a gente não presta atenção no que está sendo falado. Então, a gente pode não entender o que está sendo falado no sermão, porque a mente está confusa devido a uma dieta imprópria. Comendo em excesso no sábado, muitos não imaginam quanto estão se incapacitando para receber o benefício de suas sagradas oportunidades. Olha lá, quem gosta de macarrão? Lá em casa a gente gosta bastante. As refeições, embora simples, devem ser saborosas e atrativas. Não é uma comida sem graça. Simples não é sem graça. É simples, mas saborosas e atrativas. Especialmente nas famílias onde há crianças, né, crianças? Crianças merecem comida gostosa. Especialmente nas famílias onde há crianças, seria bom no sábado providenciar algo que seja considerado o quê? Um prato especial. Algo que a família não tenha todos os dias. Resumindo, a comida de sábado deve ser simples, sem muita variedade, saborosa, atrativa e diferente da comida dos outros dias. Como Deus é bom, né? Ele deixou tudo detalhado para a gente. Se a gente fica na dúvida ou fica errando, é porque a gente não lê. Na verdade, ele nem precisava deixar todos esses detalhes, né? Como eu disse, está tudo aqui na Bíblia. Por exemplo, Isaías 58:13. O que diz lá? A gente deveria saber até de cor. Se desviares o teu pé, quem quiser acompanhar, está lá em Isaías 58:13. É um versinho. O 14 é a promessa. O 13 fala o que a gente não deve fazer no sábado. Abre lá a sua Bíblia. Isaías 58:13. E grifa, assim, destaca bem esse verso aí. Porque esse verso, ele diz tudo isso aqui que a gente está falando de uma forma bem resumida. Mas como a gente não entende, não enxerga, né? Aí Deus deu espírito de profecia bem detalhadinho. Mais um ponto. Aparência pessoal no sábado. Como que deve ser? Muitos precisam de instrução quanto à maneira como devem se apresentar na igreja para o culto de sábado. Não devem entrar na presença de Deus com as roupas comuns usadas durante a semana. Todos devem ter uma roupa especial para o sábado, para ser usada ao participar do culto na casa de Deus.
Embora não devamos nos conformar com as modas mundanas, não devemos ser indiferentes quanto à aparência exterior. Devemos estar limpos e bem arrumados, porém sem adornos. Os filhos de Deus devem ser puros por dentro e por fora. Então, para a gente pensar, será que todas as peças de roupa que a gente usa no sábado são só de sábado? Seria bom, né, que fosse. É o que Deus está falando aqui. Para a gente entender, para as crianças entenderem que o sábado é especial, é diferente, é separado, né? Mas ninguém olha para o irmão do lado, viu? Cada um olha para si, analisa a si mesmo. Por favor, irmãos, o que a gente está falando aqui, a gente está falando várias coisinhas, né? E a gente passa muitos sábados juntos aí, né? Então, cuidado, porque o que a gente está estudando aqui não é para depois a gente ficar usando como régua para medir a santidade dos outros. O que a gente pode fazer se a gente perceber que, de repente, o irmão não está seguindo direitinho o que está ali? Nós podemos orar pelo nosso irmão, podemos aconselhar, sim, né, advertir, se for o caso, se o Espírito Santo nos orientar, se a gente tiver mais intimidade, se formos pais, né, a gente tem um dever. Se formos líderes da igreja, a gente percebe que certas coisas estão se desviando, né, do propósito de Deus, a gente pode fazer essas coisas. A gente pode, por exemplo, mudar o rumo da prosa, se a gente está numa rodinha ali onde a conversa está fugindo um pouco, né, a gente pode mudar. Tem gente mais tímida que tem essa dificuldade, né? Eu sou uma delas. Eu já me peguei nessa situação algumas vezes. Mas a gente tem que vencer a timidez. Cristão tem que ser corajoso, né? Não pode ser tímido. Os tímidos não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque os tímidos têm vergonha de serem diferentes, de chamar atenção. Só que está chegando um tempo que a gente vai chamar atenção. O mundo inteiro vai olhar para a gente. Para os observadores do sábado. E aí, como que vai ser se a gente for tímido? Será que a gente vai ceder? Baixar a guarda? Fazer concessões? Então, hoje é o dia da gente treinar. E o sábado é uma ótima oportunidade para a gente treinar a nossa coragem, né? E olha só uma outra coisa interessante que Deus falou que dá para a gente fazer. Acho que precisa ter uma certa intimidade, mas se a gente vê que o irmão tem dificuldade, não tem uma roupa especial de sábado, até isso Deus deixou escrito. Ó. Aí diz que se tiver alguém que tem dificuldade, uma pessoa pobre, né, não tem como comprar uma roupa diferente para usar no sábado, a gente deveria doar. Em vez de a gente ficar falando, olha aquele irmão, essa roupa que ele está usando hoje é a mesma que ele usou ontem. Em vez da gente falar mal, a gente pode dar de presente, né? Então, são algumas dicas aí. Enfim, a gente deve ajudar uns aos outros na guarda do sábado, nunca julgar ou criticar, né? Último ponto aí de reforma que a gente vai abordar: atividades com os filhos. Está por último, mas não é menos importante. A escola sabatina e o culto ocupam apenas uma parte do sábado. Pode-se fazer do tempo restante para a família o período mais sagrado e precioso de todas as horas do sábado. Grande parte desse tempo, os pais devem passar com quem? Com os filhos. Né, filha? Grande parte desse tempo. E o que acontece às vezes? Eu lembro quando minha filha, Daiane, era pequenininha, nossa, para mim era muito difícil parar para sossegar, porque eu sempre fui muito ativa na igreja, sempre fazendo 1000 coisas, né, com muitos compromissos na igreja. Isso, para mim, foi muito difícil no começo. Agora é um prazer. Agora eu sinto falta disso, de parar com as crianças, em casa, ter um tempo tranquilo. Mas é um processo, né? Alguns talvez tenham mais dificuldade, mas é necessário. Em muitas famílias, os filhos menores são deixados por conta própria para se entreterem da melhor forma possível. Deixadas sozinhas, as crianças. O que acontece se a gente deixa um filho, uma criança pequena, sozinha no sábado? Vai querer brincar com o que não deve. Elas começam a se ficar inquietas e começam a brincar, né, Gabi? Ou se envolverem em algum tipo de travessura. Assim, o sábado não tem para elas nenhuma importância sagrada. Então, como que os pais devem passar o sábado? Os pais e os filhos, cada um para um lado? Os pais conversando com os outros pais e as crianças largadas fazendo o que a gente nem sabe o que eles estão fazendo? Não. A gente pode até participar de um junta-panelas, fazer um trabalho missionário junto, né, com outras famílias, mas grande parte do sábado à tarde deveria ser passar junto com os nossos filhos. Agora, olha esse texto, irmãos.
Esse texto é um texto que me incomoda já faz algum tempo. Primeira vez que eu li, eu levei um susto. Até compartilhei com algumas amigas, falei, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? O que você entendeu desse texto aqui? Mas vamos ler. Pais, acima de tudo, cuidem de seus filhos no sábado. Não permitam que eles violem o santo dia de Deus, brincando dentro de casa ou ao ar livre. Vocês estarão da mesma forma transgredindo o sábado, ao permitir que seus filhos façam isso. E quando vocês deixam que eles perambulem e brinquem no sábado, Deus os considera transgressores do sábado. Como assim? Não pode brincar no sábado? Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas Apocalipse 12 e 19 diz que o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Isso aqui é o testemunho de Jesus, é Jesus falando com a gente. Então, o descanso no sábado, criança, não é só para adulto. Deus deseja que o sábado seja um dia de descanso para as crianças também. Ouviram, crianças? Sábado não é dia de agitação. As crianças também precisam aprender a sossegar. Exatamente, irmã. É exatamente o que a gente vai ver agora. Quando eu era criança, era um martírio para mim. Porque eu morava num apartamento minúsculo, pequeno. Minha irmã está aqui, sabe, né, Lili? Eles simplesmente falavam, não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode. Imagina na cidade, não tinha nada a fazer. Vira uma tortura o sábado. Então, o não de Deus sempre tem um sim por trás, não é? Ele sempre dá alguma alternativa. Então, Deus quer sim que o sábado seja deleitoso e prazeroso para as crianças também, mas não buscando nossos próprios interesses, não fazendo nossa própria vontade. Lembra de Isaías 58? Então, o sábado é um exercício de abnegação, de confiança. Guardar o sábado, irmãos, é abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Guardar o sábado é aprender a ter prazer nas coisas de Deus, na natureza, na simplicidade, na tranquilidade. Um dia prazeroso, mas com coisas diferentes, né, irmão? Aprender a ter prazer nas coisas de Deus. Guardar o sábado é confiar que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Guardar o sábado é confiar que Deus proverá. Guardar o sábado é vivenciar o céu. E qual a melhor forma de vivenciar o céu? Olha só, as alternativas que Deus deu. Quando o tempo estiver bom, o que a gente pode fazer com as crianças no sábado? Ir para os campos, para os bosques, né, para a natureza. Deus é muito detalhista, Deus é muito minucioso. Eu acho lindo isso. Aí Deus diz até o que a gente deve conversar com os nossos filhos quando a gente está na natureza. Porque se a gente for para a natureza e largar a criança, pode ser que ela também está na natureza, mas fazendo coisa que não tem nada a ver com o sábado. E para ela, na cabeça dela, é como se fosse um outro dia qualquer. Por exemplo, a gente mora no sítio. Todo dia a gente está na natureza. Qual que é a diferença? Tem que ter alguma diferença, né? Então, além da gente estar na natureza, passeando, a gente deve conduzir e falando para ela sobre o sábado, a criação da natureza, a criação do mundo. A gente deve falar sobre o plano da salvação, falar sobre a história de Jesus, contar as histórias da Bíblia. Olha que interessante aí. A última frase. Perguntar para elas o que elas aprenderam na escola sabatina. Naquele dia, que assunto interessante, eu já fiz isso algumas vezes. Eu lembrei desse texto e perguntei para as minhas filhas. Estudar com elas a lição do próximo sábado, na natureza. O que mais? Olha que interessante. Vocês podiam fazer isso aí hoje, né? Os pais devem explicar aos filhos as palavras faladas no púlpito. À tarde, vocês podiam ficar conversando sobre isso aqui, com as crianças. O que vocês entenderam, crianças? Será que não está legal? O que a gente pode mudar na nossa forma de guardar o sábado? Pede ajuda das crianças. Vamos pensar em soluções, em ideias, para a gente guardar melhor o dia santo do Senhor. Né? Olha que bonito esse texto aí. O sábado. Façam dele o mais doce, o mais abençoado dia da semana. Os pais podem e devem dar atenção aos filhos, lendo as partes mais atraentes da história bíblica, educando-os a reverenciar o dia de sábado, guardando conforme o mandamento. Isso não pode ser feito se os pais não sentirem a responsabilidade de interessar os filhos. Às vezes, sabe o que a gente faz? Nós, pais, a gente fala assim, mas meu filho não vai se interessar por esse tipo de coisa no sábado à tarde.
Meu filho não tem interesse, é adolescente já. Que adolescente que vai querer ficar no sábado à tarde conversando com a mãe, com o pai, sobre coisa espiritual? Se Deus está dizendo aqui que é para a gente fazer, a gente precisa confiar. Não é o que a gente quer que os nossos filhos façam? Nossos filhos, às vezes, ficam retrucando, questionando. Aí eu falo para minha filha, filha, tem certas coisas que você não vai entender agora. Só obedeça, confie, é o melhor. Só que, às vezes, a gente faz isso com Deus. Deus fala e a gente fica, mas não dá, mas é difícil, mas meus filhos não gostam, mas... A gente coloca um monte de empecilho. As crianças podem, sim, os adolescentes podem, sim, ter interesse em conversar sobre as coisas espirituais no sábado, mas elas terão de ser educadas e treinadas para gostar das coisas espirituais. Então, cabe a nós fazer isso, nós pais. O coração natural não gosta de pensar em Deus, no céu ou nas coisas celestiais. Deve haver uma contínua resistência à corrente de mundanismo e a inclinação ao mal e permitir-se a entrada da luz celestial. Difícil guardar o sábado? Não responda. Antes de você responder, presta atenção. A gente já viu aqui os pontos que precisam ser reformados na guarda do sábado. Mas agora vem a parte mais importante. Descanso espiritual. Se você está achando difícil, se você acha que tudo isso aqui é difícil, até impossível, lê isso aqui. À medida que a vontade do homem coopera com a vontade de Deus, ela se torna o quê, irmãos? A minha vontade se torna onipotente? Como assim? Tudo que deve ser feito por sua ordem, pela ordem de Deus, pode ser realizado na força de quem, irmãos? Na minha força? Não, é na força de Deus. Todas as suas ordens são promessas. Irmãos, a gente precisa decorar isso aí. Não tem desculpa, irmãos. A gente é muito reclamão. Eu falo isso por mim. Sabe por que muitas vezes as reformas, os mandamentos, as regras de Deus parecem tão difíceis? Sabe por que tantas vezes nós não conseguimos de fato descansar no sábado? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. A gente vem para o sábado, entra no sábado e sai do sábado e parece que nada mudou. Porque nós não entendemos isso aqui, irmãos. Não entendemos isso ainda. Deus nunca nos pede para obedecermos na nossa força. É pela força dele. Ele manda, ele capacita. É uma cooperação do humano com o divino. Essa semana eu pedi para uma das minhas filhas fazer uma coisa, ela disse uma frase, não vou falar quem foi, mas ela disse uma frase que eu acho que muitas mães já ouviram aqui. Mãe, mas eu não consigo. Você já falou isso para Deus? Mas ela nem tinha tentado. E eu sabia que ela conseguia. Aí eu disse para ela, filha, eu nunca mando você fazer nada que você não consiga. Se eu mandei é porque eu sei que você consegue. Aí ela tentou. E adivinha o que aconteceu? Conseguiu. Eu sabia. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. O que faltou para minha filha naquele momento? Fé, confiança, disposição, submissão. Será que não é o que está faltando para a gente? Já aconteceu também de eu falar para elas fazerem alguma coisa e eu saber que elas não vão conseguir fazer sozinhas. Mas aí o que eu fiz? Eu ajudei, fiz junto. Aí ficou fácil, elas conseguiram. Parece que a gente pensa que Deus tem menos amor do que a gente, né? A gente que é ser humano, egoísta, faz isso com os nossos filhos, você acha que com Deus vai ser diferente? Você acha que se Deus está pedindo para a gente fazer tudo isso aí que a gente acabou de estudar, você acha que Deus não vai ajudar a gente? Que Deus não vai fazer junto com a gente? Até Jesus disse isso. Nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. João 8, versos 28 a 29. E aquele que me enviou está comigo. Jesus não fazia nada sozinho. Nem Jesus. Tudo que Jesus fazia era com o Pai. Aí ele fala assim, o Pai não me tem deixado só. Todos nós conhecemos a história de Jesus, mas talvez muitos não estejam lembrados desse texto aí do Espírito de Profecia, que está no livro Desejado de Todas as Nações.
Acompanhe comigo. Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, ele estava em perfeita paz. Então, ele estava repousando não só fisicamente, ele estava dormindo, mas ele estava em paz. Ele estava repousando espiritualmente. Nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia em seu coração. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu que repousava em sossego. Esse poder depusera-o ele e diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Confiava no poder de seu Pai. Foi pela fé. Jesus precisava ter fé no Pai para fazer alguma coisa? Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus que Jesus repousou. E o poder que impôs silêncio, o milagre que ele fez foi pela fé. Ele estava ali como um ser humano. Foi o poder de Deus Pai. Ele não agiu naquele momento como Deus. Ele agiu como ser humano. Você tem noção disso, irmão? Mas não foi um milagre? E os discípulos, quando eles se deixaram receber o Espírito Santo? O que eles fizeram? Eles não fizeram milagres? E o que está escrito que vai acontecer no fim, em breve? Não haverá milagres feitos por nós? Ou melhor, por aqueles que tiverem a fé de Jesus? Irmãos, essa é a fé mencionada em Apocalipse 14, 12. Essa é a nossa identidade adventista. Aqui está, vamos repetir juntos? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm... Vocês sabiam que em algumas versões está fé em Jesus, mas na versão que Ellen White usa, que é a King James, está fé de Jesus. Essa fé que ele usou lá quando ele estava no barco para fazer um milagre. Não basta, irmãos, guardar os mandamentos de Deus. Guardar entre aspas. Porque sem a fé de Jesus não tem guarda da lei. Vocês lembram da história dos fariseus? O jovem rico? O povo remanescente de Deus, que anunciará as 3 mensagens angélicas, que dará o alto clamor e que permanecerá em pé, sem intercessor, num tempo de angústia qual nunca houve, serão aqueles que guardarão os mandamentos e terão a fé de Jesus. Só esses conseguirão. Sem fé, é impossível guardar a lei. Sem a fé de Jesus. Porque a obediência que o Senhor requer hoje, irmãos, é exatamente a mesma que ele exigia de Adão no Éden. Não é depois do pecado. No Éden. Perfeita obediência. Justiça sem defeito e sem mancha. Você tem noção do que é isso? O problema é que essa justiça sem defeito e sem mancha não existe em nós. A Bíblia diz o quê? Lá em Romanos 3,10. Não há um justo sequer. Eu não sou justo, irmãos. Vocês não são justos. Não há um justo sequer, a não ser quem? Cristo. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isaías 64:6. Mas há um justo. Jesus Cristo. O justo. 1 João 2:1 diz que ele é o justo. E só se ele, o justo, estiver em mim, estiver em você, habitando em nós, que nós poderemos ser justos. Não com a minha justiça, não com a sua justiça, irmãos. Eu não tenho justiça nenhuma, nós não temos justiça nenhuma. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Mas com a justiça dele, de Jesus, imputada em mim, comunicada a mim, o que não é possível? Se Jesus, aquele que fez aquele milagre na tempestade, estiver em mim, tem alguma coisa impossível, irmãos? Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Como que nós podemos entrar no verdadeiro repouso espiritual? Como guardar de fato os mandamentos de Deus, irmãos? Sem estresse, sem legalismo. É possível? É possível obedecer cada detalhe do que a gente estudou hoje? Como enfrentar os perigos da vida sem nenhum indício de temor, como Jesus? Como silenciar os amedrontadores ventos que nos afrontam a cada dia? Como enfrentar em perfeita paz
A tempestade que se aproxima. Vocês sabiam que está se aproximando uma tempestade? Como nunca houve. A Daniela outro dia pregou aqui sobre os sinais, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, Dani? Irmãos, se vocês não estão acompanhando, acompanhem. Tudo está se formando, em breve vai sair um decreto. Vocês sabem disso, nós sabemos há muitos anos. Isso está começando a acontecer, está tudo já organizado. Uma tempestade muito feroz está se aproximando, irmãos. Como que nós, seres humanos, pecadores, vamos conseguir subsistir? Quem subsistirá? Só tem uma resposta. Qual que é a resposta? Com a fé de Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o mistério de Deus, irmãos. Já ouviram falar do mistério de Deus? Paulo fala sobre o mistério de Deus. Esse é o mistério de Deus que falta ser revelado ao universo. Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você. Quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Quando isso acontecer, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em nós, o que vai acontecer? Vamos ler juntos? Então virá para reclamá-los como seus. Cristo aguarda. Não é a gente que está aguardando a volta de Jesus? Aí diz que é Cristo que está aguardando, irmãos. Ele é o agricultor. Ele está aguardando a gente ficar maduro. A nossa fé ficar madura. A nossa fé ser como de Jesus para Ele vir nos colher. Ele está aguardando ansiosamente a manifestação dele em nós, na nossa igreja. O primeiro repouso sabático só veio depois que o homem tinha sido criado à imagem de Deus, né? Da mesma forma, o último descanso sabático, o repouso celestial e definitivo, só virá quando tivermos sido recriados à imagem de Deus. Não se acomodem na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podem deixar de pecar, que não conseguem guardar os mandamentos de Deus, que não há poder em vocês para vencer. Não há poder em vocês separados de Cristo. Mas é seu privilégio ter Cristo onde? Fora do nosso coração. Irmãos, em Apocalipse 3, a Bíblia diz que Jesus está fora da porta do coração dos laodiceanos. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Há quanto tempo Jesus está batendo na nossa porta, irmãos? Na porta da nossa igreja, e a gente não está deixando entrar. Essa mensagem da justiça pela fé foi rejeitada pela nossa igreja, vocês sabiam? Em 1888. Se vocês não conhecem essa história, estudem, irmãos. E a nossa igreja continua rejeitando hoje. Está tudo escrito. Até hoje o povo de Deus não entendeu isso aqui, irmãos. Não há poder em vocês separados de Cristo. Mas é seu privilégio ter Cristo habitando no coração pela fé. Quem que vence os nossos pecados? Ele. Que pecado que Jesus não pode vencer? Me diz um. Ele pode vencer o pecado em vocês quando cooperarem, mas tem uma condição, a gente precisa cooperar com os esforços de Cristo. Nós, irmãos, podemos ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Não devemos ser cartas mortas, mas vivas, testemunhando ao mundo que Jesus é capaz de salvar. Esta é nossa identidade. Hoje nós estamos aqui falando de identidade adventista. Nossa identidade é aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Apropriemo-nos, irmãos, dessa identidade. Hoje. Entremos hoje no repouso de Cristo. Porque só falta um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. E não tardará. Amém. Familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a